bem com vocês? Hoje eu mostrarei a entrevista realizada com a cliente Patrícia. Ela vai nos contar um pouco da experiência dela com a amamentação e com o Instituto Bebê em Projeto. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, o meu nome é Patrícia Graziele Bastos Vieira. Em qual cidade você mora, Patrícia? Eu moro em Betim. E você permite o uso público do material que nós vamos produzir? Sim, permito. Bom, então me fala um pouquinho sobre você e seu esposo. Como você conheceu ele? Eu conheci meu esposo, eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos, num acampamento de jovens. Bacana demais. E aí vocês se casaram, quer dizer, vocês decidiram namorar? Nós namoramos durante 5 anos e ficamos noivos, 5 anos e meio, mais ou menos. Então vocês casaram e aí se deram certo e resolveram ter um filho. Isso, nós casamos, eu tinha 21 anos de idade e eu quis esperar um pouco e quando nós resolvemos ter um filho, eu tinha mais ou menos uns 28 anos de idade. Bacana demais. Quer dizer então que esse filho, ele foi planejado mesmo, ele foi querido mesmo? Foi, eu planejei a chegada da minha filha, fui no médico, tomei vitaminas, tudo direitinho, preparei para poder receber e não ter nenhum problema na gestação, né? Certo. E você já tinha experiência em cuidar de bebê? Então, bebê recém-nascido não tinha não, foi minha, a primeira filha e eu já ajudei minha mãe a cuidar de crianças, mas crianças de 2 aninhos, por aí, gostava muito de ajudar ela. Bacana demais. E o que um filho representa para você? Eu acho que um filho completa a gente, né? Eu fiquei muito tempo casada, né, fazendo faculdade, né, me preparando financeiramente, nos estruturando, mas chega um momento em que a gente sente falta de alguma coisa para poder nos completar, né? De um filho nosso, com o nosso jeitinho, com a nossa aparência. Então, acho que é algo que vem para completar a felicidade do casal. Bacana. E então, aí você teve esse filho querido, né? Como você falou, para completar vocês. E aí, quando você se viu com o bebê no colo, me conta como foi. Foi fácil essa experiência de cuidar do bebê, de amamentar? Como foi aquele momento, assim? Os primeiros momentos, os primeiros dias para você? Então, é uma felicidade imensa, né, de ter aquele bebê, e a gente não acredita, né? Porque antes estava ali dentro da gente, a gente não via e de repente tem um neném prontinho com a gente no colo. E assim, a sensação é maravilhosa, mas a gente preocupa muito, muito mesmo, se a gente vai dar conta de cuidar, se vai ter algum problema. E aí eu ficava o tempo inteiro preocupada, vendo se ela estava bem, se estava respirando e se eu ia conseguir cuidar dela. Essa era a minha preocupação. Mas assim, é aquele turbilhão de sentimentos, né? Ao mesmo tempo aquela felicidade imensa, aquela preocupação de saber o que fazer. Certo. E aí, enquanto você estava ali na maternidade, enquanto você tinha algumas dúvidas, mas tinha os enfermeiros para te auxiliar, te orientar. Mas quando você chegou em casa, você se viu em casa, ali sozinha, sem a equipe médica, sem a equipe de enfermagem do seu lado, no seu momento em casa, como foi? Então, começa tudo da questão mais simples, que é a questão do banho, como proceder na hora do banho, como segurar o neném, e o que eu lavo primeiro, e aquele medo de não conseguir dar o banho. E a questão que pega muito é a questão da amamentação, né? Como que a gente vai fazer para amamentar, como pega o neném, como ajuda o neném, né, a pegar o peito da gente. E aí é desafiador. Entendo. E nesse processo, assim, você acha que você teve dificuldade para amamentar ou foi tranquilo? Então, sempre tem aquela dificuldade de
colocar o neném para mamar, fazer ele pegar e poder mamar. E aí vem muitas coisas que vai acontecendo que você não imaginava que ia acontecer, né? A gente imagina que é uma coisa natural, você chega, põe o neném no peito e pronto, ele vai amamentar tranquilamente, mas não é bem assim não. Aí começa alguns probleminhas. E como foi? Você teve alguns desses problemas, assim, mais específico? Cita um probleminha que você acha que você teve, assim, que foi, você teve maior dificuldade. Então, eu ouvia falar que a gente tinha que preparar o peito para poder receber o neném. E eu não fiz nada disso, não. Que tinha que ferir o peito durante a gravidez para formar, sei lá, para deixar ele resistente, sei lá. Eu não fiz nada disso, não. E aí, nas primeiras mamadas, eu sentia ardência no peito. Tava ardendo na hora que ela pegava para mamar e começava a arder. E eu fiquei morrendo de medo, porque a gente sabe de pessoas que o peito trinca, fere, sangra, e aí o neném mama leite com sangue, aquele trem todo, e aí eu fiquei morrendo de medo do meu peito ferir também, mas começou a arder e arde bem. Eu acho que é a primeira vez, né, no peito, não tem aquele bico formado direitinho pro neném. Aí começou a arder bastante. Nossa. Começou. Mas chegou a ferir o seu? Então, não chegou a ferir porque eu tive uma ajuda. Bacana. Eu tive uma ajuda muito grande. Pode Da falar. Ana Paula, ela é enfermeira. Ela trabalha muito tempo na maternidade, né? Com o nascimento de crianças, cuidado com as mães, com os bebês, nessa hora mesmo de amamentação. Então ela me ensinou, ela me ajudou o que eu deveria fazer para evitar que o meu peito chegasse a ferir. Então, com essa ajuda, não chegou a ferir, graças a Deus. Bacana. Então, significa que foi evitado um problema com as orientações. Um problema que começou, ele não se agravou, porque você teve ajuda. Não chegou a ferir de maneira alguma por causa dessa ajuda. Começou a arder, mas não chegou a ferir. Muito bem. Então você foi bem orientada. Fui muito bem orientada. Foi bem orientada quanto a cuidados com a mama, técnicas corretas, como colocar o bebê no colo. Aliás, como colocar o bebê para mamar, e aí deu tudo certo. Isso, então ela me ajudou como fazer aquela pegada da boquinha do bebê com o bico do peito, como fazer ele pegar de maneira correta, porque se ele pegar de maneira errada pode dar problema. Então ela me ensinou como fazer isso, como colocar o bebê aconchegado no colo da gente, né? E aí evitou muitos problemas. Muito bacana. Então é isso, Patrícia, obrigada pela entrevista. Um outro problema que teve, eu gostaria de relatar, na situação quando o peito enche demais e fica duro. Meu peito chegou a ficar duro. Esse foi um outro problema que eu tive. Chegou a ficar duro. Aí parece que o bico do peito some. Não tem mais aquele lugarzinho para o bebê poder fazer a pegada e amamentar. Então, aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? E as emoções afloram e a gente começa a chorar junto com o neném querer mamar, neném chorando, a gente começa a chorar junto e olha o neném, meu Deus, como é que eu vou amamentar ele? É só esse o alimento dele, né? E aí você começa a desesperar, o que eu vou fazer? Mas ela me ajudou a como proceder para desempedrar esse peito e o neném poder mamar direitinho. Bacana. Então ela te passou as orientações corretas, as técnicas corretas para você. Eu tive muita orientação que chegou em boa hora, na hora certa, para eu não ter problemas maiores, né? Então ela me ensinou todas as técnicas para eu não ter problema algum e poder amamentar o meu bebê, né, sem muitos problemas, sem muita preocupação, sem muito desespero. Foi muito bom. Nossa, assim, essas orientações mudam a vida da gente. Então, diga uma coisa, já que você tocou nesses pontos. O que você estava sentindo 1 minuto antes da Ana Paula chegar e
E o que você sentiu depois que ela chegou e te ajudou? Então, nessa situação, a gente sente questão física, dor, né? A gente sente dor no peito. E a emoção à flor da pele, um desespero sem saber o que fazer. Após essas orientações, parece que tudo ilumina na vida da gente, né? Fala assim, não,